E aí, pessoal, Grêmio empate em 1-1 com o Ipiranga de Erechim e, naturalmente, a coletiva do Renato chamou atenção e buscou muitas situações. E talvez o principal ponto da coletiva tenha sido a repercussão em relação à atuação de Everton. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora, porque Renato deu muitas informações em relação ao craque tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal e dê joinha. Dizem que ajuda muito o tal do joinha pro canal aí ganhar mais corpo, ganhar mais força. Estamos nos aproximando dos 30 mil inscritos, o que deixa cada vez mais orgulho neste trabalho. Everton durante a partida, para muitos foi mal, para mim não. Everton cruza, o goleiro defende, gol de Diego Souza. No segundo tempo, todas as chances do Grêmio passaram pelo pé de Everton. Aquela que ele triangula com o Jean-Pierre, que ele chuta em cima do goleiro, a que ele dá pro Matheus fazer o gol no fim do jogo, o Matheus chuta, o goleiro faz uma grande defesa. Então essa história de que o Everton foi mal, comigo não cola. Não cola. Para mim o Everton foi bem no jogo. Ele não só criou oportunidades, como ele foi o jogador efetivo, sempre perigoso no ataque. Renato, no entanto, abriu a coletiva dizendo o seguinte: ele não está nos seus melhores dias. E aí criou um negócio, como assim, Renato? Mas Renato elogiou muito a figura, a presença dele e criou naturalmente esse respeito todo que ele tem, dizendo que Everton é o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. Renato valorizando a figura do seu principal jogador, o craque Everton, o craque do time do Grêmio. E aí entraram duas questões, naturalmente relacionadas à questão da saída de Everton, possível saída de Everton. Primeiro ponto, e me parece que é importante a gente colocar, porque o Renato nesse caso ele é muito sincero, e quando ele diz a gente naturalmente sabe que isso aconteceu. Partes não se acertaram, ou seja, Renato confirmou categoricamente que as propostas chegaram. Algo que o Grêmio negava. O Grêmio falava muito em questões envolvendo sondagem aqui e ali. Não, Renato disse, as partes não se acertaram. As propostas que chegaram, ou o Grêmio não aceitou, ou o Everton não aceitou. Isso evidencia ainda mais a questão envolvendo o Napoli, que segundo todos, o Grêmio aceitou a proposta do Napoli, mas o Everton não se acertou do ponto de vista financeiro. Esse foi um ponto, talvez o ponto forte da coletiva do técnico Renato, que tem outras situações. Uma delas, Jorge Jesus indicou sim Everton para o Benfica. Hoje em campo de especulação, mas Renato confirma. E essas informações, elas passam por quê? Porque Renato tem relação direta com o jogador. Ele falou claramente que conversa com o jogador, que dá conselhos e que diz que a hora dele vai chegar. Por outro lado, ele deixou claro que talvez seja a hora agora dele sair. E que assim que as partes se conectarem, elas vão naturalmente evidenciar ou definir a saída de Everton ainda nesta janela. Então essas situações são situações que viraram muito e tomaram conta nesses meses de especulação e que Renato confirma. E confirmando, a gente acaba criando mais uma vez aquela velha discussão em relação à cabeça do jogador. Como está a cabeça do jogador? E Renato também é definitivo quanto a isso. Ele diz que o jogador está tranquilo, que tudo está sendo conversado, que tudo define com a cabeça dele no trabalho e no Grêmio. E Everton, de fato, é um jogador muito profissional, em todos os aspectos. Olha, não é fácil tu viver essa especulação em cima de especulação toda a janela, e o menino está trabalhando forte aí e valorizando. Ele teve aquele pênalti que ele errou no Grenal e criou ali uma discussãozinha sobre onde está a cabeça do Everton. Para mim, hoje ele fez uma boa partida, e não só fez a partida no sentido técnico, como procurou o jogo, esteve concentrado, atento ao jogo todo o tempo. Eu fiz outras anotações aqui com relação à forma como o Renato está vendo essa questão do Everton, e ele acha que na primeira força aí de ritmo de jogo, o Everton vai voltar a ser o craque que é. Ou seja, Renato confirmou as propostas e confirmou que não existiu acerto
ou em algumas propostas no caso do Everton, ou em outras no caso do Grêmio, o que fecha, convenhamos, com parte e com o que disse a reportagem durante este período. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.